Você sabia que enquanto o Brasil tem cerca Você sabia que enquanto o Brasil tem cerca de 7 milhões de famílias sem teto, existem quase 6 milhões de imóveis que estão vazios há muito tempo? Isso é um problema que mostra como vivemos numa estrutura desigual. Mas o que interessa para a gente nesse momento é dimensionar outra estrutura, a da construção civil. Sabemos que para dimensionar um elemento, primeiro precisamos conhecer quais esforços atuam nele. Se são de tração, de compressão, de momento fletor ou uma combinação de mais de um tipo de esforço. Outra coisa que temos que levar em conta é se o tipo de material desses elementos é de madeira, aço ou concreto. A madeira tem muitos usos na construção civil. Naqueles onde acontece a tração, como em tirantes e contraventos, consideramos o comportamento elastofrágil, adotando o diagrama de deformação linear até a ruptura. Além disso, temos que considerar também o tipo de emenda que vamos usar nas barras de madeira tracionadas, observando a área da seção transversal que sobra depois da retirada de material para os furos, por exemplo. Já as barras de madeira comprimidas são bem mais comuns. Vemos principalmente em pilares e colunas. Nesses casos, é importante observar que essas barras são menos resistentes quando o esforço é aplicado em sentido perpendicular às fibras da madeira. E como você já deve imaginar, quanto maior a extensão da barra comprimida, maior a chance de flambagem lateral. Por isso, calcular o índice de esbeltez é fundamental para garantir uma estrutura resistente. Aqui também vale o cuidado com as emendas, que devem ser realizadas sempre no topo dessas colunas. Mas, como nem só de pilares se faz uma moradia, temos que calcular também as vigas, estruturas que merecem nossa atenção por estarem submetidas tanto ao momento fletor quanto ao esforço cortante. Existem 3 maneiras de se fazer esse cálculo. Como na maioria dos casos a viga é horizontal, usamos a flexão simples reta. Também temos casos de flexão oblíqua, quando há momentos fletores atuando fora de um dos eixos principais de inércia. E por fim, temos o caso da flexão composta, em que os momentos flexores e os esforços de tração e compressão atuam todos ao mesmo tempo. O uso de madeira não é algo restrito às obras residenciais. Uma porção de coberturas e pontes usam o mesmo material nos seus sistemas treliçados. Podemos usar banzos de madeira para cobrir até estádios inteiros. Se forem curvos, melhor ainda. Conseguimos economizar ainda mais em material. Enfim, conhecimento nós temos para construir desde uma simples casa até um estádio olímpico. Mas para dimensionar a estrutura econômica desigual, a conta é bem mais complexa. Por agora, que tal você se aprofundar no dimensionamento das edificações da construção civil? Então, bons estudos e até a próxima!
Você sabia que enquanto o Brasil tem cerca de 7 milhões de famílias sem teto, existem quase 6 milhões de imóveis que estão vazios há muito tempo? Isso é um problema que mostra como vivemos numa estrutura desigual. Mas o que interessa pra gente nesse momento é dimensionar outra estrutura, a da construção civil. Sabemos que para dimensionar um elemento, primeiro precisamos conhecer quais esforços atuam nele. Se são de tração, de compressão, de momento fletor ou uma combinação de mais de um tipo de esforço. Outra coisa que temos que levar em conta é se o tipo de material desses elementos é de madeira, aço ou concreto. A madeira tem muitos usos na construção civil. Naqueles onde acontece a tração, como em tirantes e contraventos, consideramos o comportamento elastofrágil, adotando o diagrama de deformação linear até a ruptura. Além disso, temos que considerar também o tipo de emenda que vamos usar nas barras de madeira tracionadas, observando a área da seção transversal que sobra depois da retirada de material para os furos, por exemplo. Já as barras de madeira comprimidas são bem mais comuns. Vemos principalmente em pilares e colunas. Nesses casos, é importante observar que essas barras são menos resistentes quando o esforço é aplicado em sentido perpendicular às fibras da madeira. E como você já deve imaginar, quanto maior a extensão da barra comprimida, maior a chance de flambagem lateral. Por isso, calcular o índice de esbeltez é fundamental para garantir uma estrutura resistente. Aqui também vale o cuidado com as emendas, que devem ser realizadas sempre no topo dessas colunas. Mas, como nem só de pilares se faz uma moradia, temos que calcular também as vigas, estruturas que merecem nossa atenção por estarem submetidas tanto ao momento fletor quanto ao esforço cortante. Existem 3 maneiras de se fazer esse cálculo. Como na maioria dos casos a viga é horizontal, usamos a flexão simples reta. Também temos casos de flexão oblíqua, quando há momentos fletores atuando fora de um dos eixos principais de inércia. E por fim, temos o caso da flexão composta, em que os momentos flexores e os esforços de tração e compressão atuam todos ao mesmo tempo. O uso de madeira não é algo restrito às obras residenciais. Uma porção de coberturas e pontes usam o mesmo material nos seus sistemas treliçados. Podemos usar banzos de madeira para cobrir até estádios inteiros. Se forem curvos, melhor ainda. Conseguimos economizar ainda mais em material. Enfim, conhecimento nós temos para construir desde uma simples casa até um estádio olímpico. Mas para dimensionar a estrutura econômica desigual, a conta é bem mais complexa. Por agora, que tal você se aprofundar no dimensionamento das edificações da construção civil? Então, bons estudos! E até a próxima!